Gaudet Mater Ecclesia. A campanha da fraternidade é uma ação da igreja que visa, no tempo quaresmal, a conversão social e ao mesmo tempo um trabalho de solidariedade. A história dela é meio compridinha. Ela começa na cidade de Natal, que durante a Segunda Guerra Mundial foi a sede do exército americano para o comando das operações na África. Então 20 mil soldados norte-americanos vieram para Natal e ali permaneceram durante o período da guerra. Isso significou dinheiro em Natal, significou a presença de capital exterior e, consequentemente, a possibilidade de crescimento. E a cidade de Natal cresceu muito, ela cresceu mais de 4.000%. Depois que acabou a guerra e essas pessoas foram embora, então deixou de ter o dinheiro. Daí houve um verdadeiro caos social na cidade de Natal e que foi se agravando com o tempo. Para a gente ter uma ideia, se Natal tivesse crescido na mesma perspectiva que ela cresceu lá durante a guerra, ela teria hoje aproximadamente 3,5 milhões de habitantes para 4 milhões. Seria a terceira maior cidade do Brasil. Diante do caos, então, se formou um grupo liderado pela Caritas e, por a época, um padre que era lá da diocese, o padre Eugênio de Araújo Sales. Mais tarde, Dom Eugênio, que inclusive foi arcebispo do Rio, falecido há pouco tempo. Dom Eugênio, junto com o grupo, começaram a discutir as questões sociais e pensaram num trabalho de assistência a esse grupo. E esse trabalho, então, começou a ser realizado na Arquidiocese de Natal no início da década de 60, em 62, onde na cidade de Nísia Floresta, que pertence à Arquidiocese, e num distrito, que é o distrito de Timbó, um grupo de religiosas da congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, que na época, vivendo já o espírito do início do concílio, se tornou a primeira comunidade inserida de vida religiosa, fizeram a primeira campanha da fraternidade, junto com outras comunidades da própria diocese, mas a Nísia Floresta e Timbó se tornaram o marco inicial da campanha, que foi de grande sucesso. Nesse mesmo meio tempo já estava acontecendo o Concílio Vaticano II, e durante as reflexões do concílio se discutiu a questão do auxílio que nós recebíamos dos países da Europa e Estados Unidos em vista da assistência social. E ficou claro para os bispos brasileiros que nós também tínhamos que dar nossa parcela de contribuição. Embora tivéssemos que receber dinheiro da Europa, Estados Unidos e tal, que nós também tínhamos condições de fazer alguma coisa. Por causa disso, então, em dezembro de 63, se decidiu a campanha da fraternidade em âmbito nacional. E ela começou então em 64, com a primeira campanha. Mas aqui no Brasil se decidiu que essa campanha poderia ser também não só uma campanha, digamos assim, de solidariedade, mas uma campanha que servisse para a implantação das ideias do concílio. E nessa primeira fase, então, a campanha da fraternidade vai ter essa preocupação. Então, diante do modelo de igreja comunhão do Concílio Vaticano II, veio a primeira campanha da fraternidade. Lembre-se, você também é igreja. Veio a segunda, faça da sua paróquia uma comunidade de amor, de culto e de paz. Então, em cima disso, a gente vê que a campanha da fraternidade surge no tempo quaresmal, aliando a questão da assistência aos pobres, necessitados, a questão da solidariedade, e ela vai aliar isso também à questão da implantação do concílio. Depois que aconteceu Medellín, em 73, a campanha entrou numa outro viés. Então, daí a campanha começa a trabalhar mais as questões sociais do Brasil. Então trabalhou, por exemplo, meio ambiente, trabalhou saúde, trabalhou família, trabalhou educação, trabalho, essas coisas. E a partir de 83, com a redemocratização, daí trabalha os grandes problemas brasileiros. Mas sempre nesse viés, tempo de quaresma, a conversão, principalmente em âmbito social, e
aliado a um trabalho evangelizador e social. A campanha da Fraternidade de 2015 tem como lema Fraternidade, Igreja, tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. E o lema, eu vim para servir. Dentro disso daí, o objetivo geral é aprofundar à luz do Evangelho o diálogo e a recíproca colaboração entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II como um serviço ao povo brasileiro para a edificação do Reino de Deus. Então, na verdade, é uma campanha que vai fazer com um diálogo entre igreja e sociedade, e a partir desse diálogo, a construção de projetos comuns para que a gente possa superar os grandes problemas nacionais que nós temos aí, né? E é claro, né, a gente tem que entender que é muito fácil a gente fazer críticas, mas o mais importante é a gente poder, muitas vezes, unir forças para construir projetos comuns. O método Ver, Julgar e Agir, ele surgiu na Europa, com o Cardeal Cardim, na Bélgica, né? E depois na França, principalmente, a partir dos movimentos final da década de 30 e da década de 40, da renovação pastoral da França, como um método de trabalho da ação católica para a evangelização no meio específico. Então, esse método, que existe diversas incompreensões, inclusive, como, por exemplo, as pessoas falam que o método Ver, Julgar e Agir é um método socializante, porque ele tem como ponto de partida a análise da realidade. Mas isso não é verdade. E não é verdade por causa do seguinte: se ele usasse isso como premissa, ele usaria a metodologia dedutiva. E a dedutiva, então, a partir da sociedade, nós deduziríamos o resto e a acusação seria séria. Mas não é um método dedutivo, é um método dialético. E dentro da dialética, desde que você pega Fichte, Schelling, Hegel, esses autores do pensamento filosófico alemão, do início do século XIX, final do século XVIII, e principalmente o Fichte, você pega o discurso à nação alemã, ele mostra que o método dialético ele trabalha na oposição e que é a antítese quem determina a síntese e não a tese. Sendo assim, quer dizer, o que determina a tese não é a análise sociológica, mas é o julgar, que é justamente a proposta, o referencial teórico-teológico, né? O fundamento bíblico, o fundamento doutrinal e etc., que vão determinar o agir. E em cima disso, então, a campanha da fraternidade usa esse método dialético, o método Ver, Julgar e Agir, e que na primeira parte, então, mostra a realidade como tal, e na segunda parte mostra, por assim dizer, o utópico a essa realidade, a contradição da realidade com o reino, para que o agir seja justamente transformar a realidade na proposta, e não se firmar a partir do que a realidade apresenta. Então, o método Ver, Julgar, Agir, que é uma tradição, quando ele veio para o Brasil, ele passou a ter essa conotação. Na Europa, a conotação era mais, assim, digamos, em âmbito interno da igreja. Você via a situação de evangelização, fazia o julgar e depois você punha a resposta, digamos, evangelizadora, mas sempre na realidade mais ad intra. Dentro de uma visão de propagação da fé e etc. No Brasil, não, nós alargamos isso. E ao alargar isso, o que a gente fez? A gente usou o conceito de reino de Deus e sinal dos tempos, e esse conceito alargou o horizonte da evangelização. E ao mesmo tempo possibilitou que nós inseríssemos algo totalmente novo na ação pastoral, que é justamente a conversão social. A mudança das estruturas, etc., como caminho, como dizia o Santo Agostinho, e que depois é usado no documento de Aparecida, para transformar a cidade dos homens em cidade de Deus. Então, o método Ver, Julgar e Agir é basicamente essa proposta, tem essa finalidade, e é em cima disso que a gente tem, então, trabalhado a campanha.
Quando a gente trabalha o Agir em qualquer campanha, o Agir apresenta propostas genéricas, porque a campanha da paternidade, o texto base, ele foi feito para o Brasil como um todo. Não foi feito para a região norte, para a região sul e etc. Não trabalha regionalismo, muito menos condições locais. Por causa disso, a campanha tem que ser recriada nas diferentes localidades para que ela possa de fato encarnar os seus valores. Dentro disso, o que é importante, né? Que quando a gente vai trabalhar essa campanha, que se conheça o texto e em cima do texto se faça o planejamento local. Né? E dentro do trabalho de planejamento se elabore um plano de trabalho. E nesse plano se contemple a realidade local. Quando eu trabalhava os cursos de campanha da paternidade, eu fazia basicamente o seguinte: quando eu terminava a apresentação do verde, o texto base, eu fazia já um trabalho de grupo preliminar de contextualização. Eu colocava para eles, primeira coisa, vejam 2 pontos importantes do texto base para vocês fazerem campanha da paternidade, porque o campo do texto tem pertinência para vocês. O pessoal fazia trabalho em grupo, aparecia 5, 6 em média. Depois eu colocava para eles, agora vocês vão levantar 2 pontos da realidade que não estão no texto base, mas que são fundamentais para você fazer campanha. Em cima disso, então, acontecia a contextualização. E aí no Agir, o que acontece? Agora vocês vão trabalhar com grupos temáticos. Nesses grupos, como que você vai trabalhar a campanha da paternidade? Na escola, na paróquia, nos meios de comunicação social, relação de políticas públicas, parcerias e outras frentes de trabalho. Daí sim, o que tem que fazer? Tem que sentar conhecendo o texto e conhecendo a realidade local. Daí você vai fazer o seu plano de trabalho. E no caso da escola, uma primeira coisa que é fundamental é que a campanha da paternidade seja conhecida pelos professores antes do planejamento, para que quando chegar o planejamento escolar, a campanha tenha já uma incidência no trabalho anual. E a segunda coisa é que ela seja, no mínimo, uma transversalidade. E sendo uma transversalidade, cada disciplina vai discutir ao seu modo a campanha. Por exemplo, você chega lá no professor de matemática. O professor de matemática tem que ensinar porcentagem. Ele pega e fala, o Brasil tem tantos milhões de habitantes, tanto por cento passa fome. Qual é o número de pessoas que passa fome no Brasil? É uma das coisas que está inserida na campanha. Ou daí trabalha índice de violência, trabalha a questão das drogas, trabalha a participação política e etc. O professor de matemática ensinando porcentagem. O professor de português, quando a gente chega lá, sempre a primeira aula, aquela redação, minhas férias, né? Nós já tivemos que fazer isso muito. Agora, quando ele chega lá, ele propõe, por exemplo, vamos fazer uma redação, né? O que é bem comum, né? Que é um tema para quem está mais avançado. E para quem está chegando agora, vamos discutir a casa do pobre. A redação é sobre a casa do pobre, vai sensibilizar sobre a realidade. Enfim, cada disciplina, ao seu modo, assume a campanha. Primeiro a gente tem que lembrar que celebramos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. E que essas 2 constituições são as 2 constituições sobre a Igreja, uma dogmática e a outra pastoral. A dogmática, a Lumen Gentium, e a pastoral, a Gaudium et Spes, que vai trabalhar justamente a Igreja no mundo. Nós trabalhamos a Lumen Gentium porque temos que conhecer a nossa identidade. Se você pega e fala nação da Igreja, como que você vai conhecer a ação sem conhecer o sujeito? Então, a Lumen Gentium é de uma importância fundamental para isso. E a Gaudium et Spes porque ela colocou, a partir da dignidade da pessoa e a partir das relações sociais, os pilares para que nós possamos trabalhar a presença da Igreja no mundo.